Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. É com alegria que mais uma vez aqui estamos para compartilhar a palavra de Deus através do canal Grama Cristã. Espero que este vídeo te encontre muito bem. Hoje gostaria de fazer uso da palavra de Deus em apenas a parte A de um versículo, Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu o irmão João, no capítulo 18, versículo 38, parte A, que diz assim: disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Essa é a famosa pergunta de Pilatos para Jesus, perguntando o que é a verdade. Será que nós estamos preparados para ouvir a verdade? É isso que nós costumamos ouvir ou falar quando precisamos falar sério com alguém. Será que você está preparado para ouvir a verdade? A verdade, ela sempre parece ser muito pesada, muito crua, por vezes até desprovida de empatia, de sentimentos, porque você precisa falar a verdade, como diz o ditado, doa a quem doer. Então a verdade por vezes dói, machuca, e quase ninguém está preparado para ouvir. É necessário que nós tenhamos muita maturidade para suportar e para lidar com a verdade. Porque a verdade, por vezes, ela é muito dura para nós. A verdade, ela precisa se sustentar por si só. Ela não precisa de muletas, ela não precisa de barganhas. Pelo menos eu gosto de pensar assim. A verdade, ela sempre triunfa. Quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que eles não deveriam fazer aquilo que é errado, mas sim fazer aquilo que é certo. Ele conclui dizendo assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Em outras palavras, não podemos resistir à verdade, precisamos defender a verdade. A verdade precisa ser defendida por nós. O problema é que às vezes a verdade depõe contra nós. A verdade muitas vezes ela nos confronta. E por isso essa pergunta é tão pertinente. Você está preparado? Você está realmente pronto para ouvir a verdade? O contexto da qual o versículo que nós lemos mostra Jesus sendo julgado. E o julgamento de Jesus foi algo das maiores injustiças que poderia ter acontecido. Ele aconteceu em segredo, o que poderia invalidar. Ele aconteceu à noite, o que era proibido. Envolveu suborno. Não houve uma defesa constituída. Não foram arroladas testemunhas de defesa. E também foi arrolado um testemunho autoincriminatório do próprio Jesus, né? É como se Jesus pudesse fornecer provas contra si mesmo. E assim Jesus foi condenado à revelia no mesmo dia, ou no caso aqui, na mesma noite. A verdade, então, foi levada a julgamento e condenada por pessoas que se dedicavam à mentira. A verdade aqui, e eu quero ser bem claro com você, para que você não se confunda, é Jesus. A acusação da qual a verdade, que é Jesus, foi acusado, foi de blasfêmia. Qual blasfêmia? A verdade de que é Jesus ter se intitulado, ou se declarado, ou ter afirmado ser Deus em carne. E por isso ele devia morrer. Após isso, uma conversa intrigante, instigante com Pilatos e Jesus aconteceu. E Pilatos então pergunta para Jesus: você é rei? Porque é o que estavam dizendo sobre Jesus. Ele se declara rei. E Jesus então disse a Pilatos: você está perguntando ou te disseram isso? Ou alguém te contou? E aí Pilatos, intrigado, fala: olha, eu não sou judeu.
Foi a sua gente que te entregou para mim. Foram os seus próprios pares que te entregaram. Então Jesus disse, o meu reino não é daqui. E aí Pilatos retruca, então você é rei. E Jesus então diz a ele, o meu reino não é deste mundo. Eu posso até ser considerado rei, mas não rei de acordo com o que você pensa, ou com aquilo que o Império Romano se preocupa. O meu reino não é daqui. O meu reino não é material, não é físico, não é tangível, não é palpável. O meu reino, ele é espiritual. E eu vim para o mundo, eu vim para este mundo para testemunho da verdade. Então Pilatos pergunta para ele, o que é a verdade? Eu não sei dizer, o texto não deixa claro se Jesus ficou calado ante esta pergunta de Pilatos, ou se Pilatos nem deu tempo para Jesus responder e já saiu do ambiente onde ele estava para ir do lado de fora, visto que era Páscoa e os acusadores de Jesus não poderiam entrar em um local considerado impuro, seguindo as regras, mas a impureza, na verdade, estava dentro do coração deles. Então eu não sei se Jesus não respondeu palavra ou se ele saiu antes de Jesus responder. Mas o que eu sei dizer é que Pilatos estava diante da verdade. A verdade estava na frente de Pilatos. Se Pilatos tinha essa dúvida empírica sobre o que é a verdade, né? Que todo mundo hoje pode debater, a verdade estava, sinceramente, diante dele. Pilatos tentou de todo modo livrar-se de Jesus. Jesus era um problema para ele. É claro que Pilatos via Jesus como uma pessoa inocente. Esse era o sentimento que transpira, que transparece quando você lê o texto bíblico. Então, Pilatos manda ele para Herodes, para que Herodes resolva o que fazer com Jesus. E quando Herodes sabe que é Jesus que está ali, Herodes se anima, porque Herodes queria brincar com Jesus, queria que Jesus fizesse algum truque de mágica, alguma manifestação de poder para que ele pudesse ser entretido. Só que Jesus não fez nada. Herodes perguntava e Jesus mantinha silêncio, porque Jesus não queria servir de objeto animado para ninguém. Então Herodes, estressado, indignado, mandou Jesus de volta para Pilatos. E Pilatos então tentou dissuadir aquela turba para livrar Jesus, mas ele não conseguiu. A esposa de Pilatos vai ter com ele e falar, olha, não se envolva nas questões deste justo, porque eu dormi muito mal à noite, tive sonhos terríveis, e eu não quero que você se envolva com isso. Mas o barulho da turba abafou a voz da razão e das pessoas que para Pilatos realmente importavam. A verdade estava diante de Pilatos, mas ele preferiu ser pragmático e fazer aquilo que dava certo em vez de fazer aquilo que era o certo a fazer. E assim olhou para o outro lado, e assim lavou as mãos e entregou Jesus para ser crucificado. Pilatos entregou a verdade para ser crucificada. Bom, agora está na hora de fazer uma aplicação desse texto. A verdade, muitas vezes, meus irmãos, pode estar bem diante de nós, mas ainda assim podemos convenientemente olhar para o outro lado. A verdade pode estar na nossa cara e ainda assim podemos lavar as mãos e dizer, não é problema meu, não tenho nada com isso. E você simplesmente lava as mãos. Mas eu preciso ser verdadeiro com você. No fundo, bem lá no fundo,
A sua consciência sabe o que é a verdade. Assim como Pilatos sabia o que era a verdade. Pilatos sabia. Pilatos sabia que Jesus havia sido entregue por inveja. Pilatos sabia que maus eram os corações daqueles que logo de manhãzinha estavam ali para poder entregar aquele homem para a morte, aquele homem inocente. Então você sinceramente sabe que a culpa pelos seus fracassos, pela sua desistência, pela sua imoralidade, pela sua arrogância e por tudo aquilo que dá errado na sua vida, ela não é de Jesus. O que Jesus fez para você sair da igreja? O que Jesus fez para você abandonar a fé? O que Jesus fez para você deixar de cumprir o propósito pela qual Ele te determinou? O que Jesus fez para que você deixasse as suas obrigações espirituais de lado? A resposta você sabe muito bem. Jesus não fez nada. A culpa é nossa. Mas mentimos para nós mesmos e nos enganamos e dizemos que o pastor é culpado, o líder é culpado, o horário é culpado, a igreja é culpada, o local é culpado, e assim vamos levando a vida, lavando as mãos, olhando para o outro lado. Pode dar certo para você, ou pode parecer dar certo para você, mas você sabe que não é verdade. Você pode até se sentir bem, mas lá no fundo você sabe o que é a verdade. Pode ser que a maioria esteja com você, mas você sabe que não é verdade. Pode a sua intenção ou a sua atitude estar coberta de boas intenções, mas ainda assim não ser a verdade. Pode ser até mesmo crível, mas não é verdade. Pode ser pública, pode estar em todas as redes sociais, mas ainda assim não ser verdade. A verdade, ela não é relativa. A verdade existe. A verdade aparece. A verdade transparece. Porque nada podemos com a verdade senão pela verdade. Jesus sempre agiu com verdade. Desde o começo do ministério, o próprio João vai nos dizer que não precisava de ninguém para falar o que havia no homem, porque Jesus bem sabia o que havia no homem, e Jesus não confiava no homem. Portanto, Jesus sempre agiu com verdade. Jesus sabe quem Ele é. Jesus sabe quem eu sou. Jesus sabe quem você é. Jesus sabe o que cada um de nós é. E nós sabemos o que somos? E principalmente, será que nós sabemos quem Jesus é? Jesus se auto-intitulou: Eu sou a verdade. Não existe várias verdades. Existe uma verdade. E essa verdade se chama Jesus Cristo. E eu espero sinceramente que você saiba disso. Que você tenha consciência disso. Então eu preciso te perguntar, se você sabe o que é a verdade, por que então você vive uma mentira? Como devo viver então? Perguntaria você. Bom, João Batista, aquele que morreu perdendo a cabeça por conta de uma verdade, ele morreu, ele se foi. E muitos que iam ter com Jesus, eles diziam o seguinte a respeito de João: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste, ou seja, Jesus, era verdade. A verdade não está em nós, mas nós podemos apontar para a verdade, nós podemos mostrar a verdade, nós podemos falar sobre a verdade, nós podemos testemunhar sobre a verdade. A verdade é Jesus. Não precisa olhar para mim, ninguém precisa olhar para você, mas você pode apontar para a verdade verdadeira, a verdade que é Jesus. Bendito seja
o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus sempre vai falar a verdade. Jesus sempre vai mostrar ou se mostrar como verdade. Jesus sempre vai olhar nos seus olhos com verdade. Ele vai dizer o que é preciso. Ele vai dizer o que é necessário para mim, para você, para nós, para que nós possamos andar na verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Cabe a nós acreditar ou não. Cabe a nós sermos verdadeiros. Ou a outra opção é olhar para o outro lado. É não ouvir a voz da razão. É simplesmente lavar as mãos e deixar as coisas correrem. Mas saiba que toda ação tem uma consequência. Pilatos, o relato bíblico não diz, mas a história, Eusébio de Cesareia, no livro História Eclesiástica, vai contar que Pilatos ficou atormentado por aquela verdade o resto de sua vida. Nunca mais foi o mesmo. De ter mandado à morte um homem inocente. E ele acabou tirando a sua própria vida por conta disso. Uma tragédia, não é? Mas a tragédia acontece com quem não anda na verdade. Com quem não acredita na verdade. Que nós possamos ser daqueles que acreditamos na verdade. Que vivemos na verdade. Que andemos na verdade. Deus abençoe a sua vida.